Então, vamos lá. A gente está no auge, o ápice absoluto do poder e da glória do rei Salomão. O ponto mais alto. Exato. 20 anos de trabalho, uma coisa monumental. A construção do templo do Senhor, o palácio real, tudo finalmente pronto. Jerusalém, assim, brilhando. Ouro vindo de todo lugar, alianças com as maiores potências. É o cenário perfeito. Pois é. Mas o que as fontes que a gente tem aqui sugerem é fascinante. Parece que no momento da maior celebração, uma espécie de contagem regressiva para o desastre já tinha começado. Uhum. E a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Tentar achar essa bomba relógio escondida debaixo de todo aquele ouro e mármore. É exatamente isso, porque a história que os textos contam não é só sobre o brilho, sabe? É também sobre as rachaduras que já começam a aparecer na fundação. E a primeira delas aparece. Curiosamente, no momento de maior consagração divina. Certo. Então, vamos começar por aí. 20 anos de construção terminam. E Deus aparece para Salomão. Pela segunda vez. A gente até esperaria, sei lá, uma celebração, né? Um parabéns. Uma festa divina, claro. Mas a mensagem que ele recebe é bem intensa. Tem um lado bom, mas o outro é um aviso bem pesado, não é? É uma faca de dois gumes. E os dois lados são, assim, afiadíssimos. Por um lado, é a confirmação máxima. Deus basicamente diz: missão cumprida, ouvi sua prece, santifiquei este templo, minha presença vai estar aqui e sua dinastia, o trono de Davi, está garantido. Que é tudo que Salomão queria ouvir. Tudo. Mas sempre tem um mais, né? E esse mais parece que é do tamanho do reino inteiro. Exato. Porque a promessa não é um cheque em branco. A advertência é brutalmente direta. Se você ou seus filhos se desviarem, se começarem a adorar outros deuses, a ignorar os mandamentos, Tudo isso desmorona. tudo isso que foi construído será destruído. Não é uma ameaça vaga, sabe? É uma declaração de causa e efeito. E as consequências que o texto descreve são terríveis. Ele não fala só, vocês vão se dar mal. Fala em arrancar Israel da terra, rejeitar o templo recém-consagrado Uhum. e transformar a nação em motivo de piada entre os outros povos. É o tipo de coisa que te faz pensar se o sucesso todo vale a pena, se o preço da falha é tão alto. E é importante a gente entender o mecanismo por trás disso. As notas que a gente analisou usam um termo técnico, mas que ajuda muito. Punição pactual. Punição pactual. Pensa, nos termos de condições de um software. A aliança com Deus é o sistema operacional do reino. Enquanto todo mundo segue as regras, o sistema funciona. Prosperidade, segurança, bênção. Certo. Mas no momento em que a regra principal, que é a fidelidade exclusiva, é quebrada, não é que Deus fica simplesmente bravo. É que o próprio sistema operacional está programado para entrar em colapso. A sobrevivência nacional está amarrada por contrato à obediência. Então, o maior trunfo do reino, que é essa aliança com Deus, é também a sua maior vulnerabilidade. É uma pressão psicológica constante. Exatamente. Cada decisão política, cada acordo comercial, cada casamento, tudo tem que ser pesado contra essa condição. Exato. A glória máxima já nasce com a semente da própria destruição ali embutida nela. E é aí que a coisa fica complexa. Porque para governar, Salomão precisa, sujar as mãos no mundo real da política e da economia. Certo. Então, vamos sair um pouco dessa ameaça divina, que é quase teórica, e vamos pro chão de fábrica do reino. No dia a dia, como essa glória toda se manifestava. O que uma pessoa comum via nas ruas. Ela via um canteiro de obras colossal. A administração de Salomão nessa fase era uma máquina de 3 engrenagens que geravam juntas. Diplomacia internacional de alto nível, Ok. um programa de obras públicas que fariam qualquer governante moderno ter inveja e um sistema de gerenciamento de mão de obra para fazer tudo acontecer. Uma coisa não existia sem a outra. Vamos pegar a diplomacia primeiro.
O grande parceiro de Salomão foi Hirão, o rei de Tiro, né? Essencial para o templo. E agora a conta chegou. A conta chegou. Salomão paga a dívida, dando a Hirão 20 cidades na Galileia. Parece um bom negócio, mas a reação de Hirão é estranha. Ele vai ver as cidades e não gosta nem um pouco do que vê. E essa reação dele é um detalhe fantástico que os textos preservam. Ele chama a região de Terra de Cabu. As notas de estudo sugerem que isso é um trocadilho ou uma expressão que significa algo como inútil ou sem valor. Ele basicamente diz: que presente de grego é esse? Isso mostra que não era uma amizade pura. Era uma negociação dura, de alto risco. Isso me faz pensar, Salomão estava sendo um negociador esperto ou estava, passando a perna no aliado mais importante dele? Porque dar terras inúteis em troca de madeira de primeira e toneladas de ouro parece uma péssima estratégia a longo prazo. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pode ter sido as duas coisas. Por um lado, mostra a astúcia dele em talvez conseguir o melhor do acordo. Por outro, arriscar a boa vontade do seu principal parceiro comercial e tecnológico. Porque os fenícios eram a potência naval da época. Exatamente. É uma aposta muito arriscada. Mostra essa tensão constante entre o ganho de curto prazo e a estabilidade das alianças. E essa tensão nos leva direto para as obras. A escala do que foi construído é difícil de imaginar. Não é só o templo e o palácio. É o muro de Jerusalém e a fortificação de cidades estratégicas inteiras, Hazor, Megido e Gézer. Uma infraestrutura de defesa completa. Exato. Isso exige um exército de trabalhadores. A primeira coisa que vem à mente é: ele escravizou o próprio povo para fazer isso. Essa é a questão central, e os textos são muito claros sobre isso. Eles revelam uma divisão social muito deliberada. Ele usou um sistema comum na época, o trabalho forçado, a chamada corvéia. Certo. Mas o jeito que ele aplicou foi politicamente genial e, ao mesmo tempo, perigoso. O trabalho pesado não era para os cidadãos israelitas. Eles eram a classe gerencial, sabe? Os oficiais do exército, os administradores, a elite. Ah, entendi. E quem fazia o trabalho sujo, então? Os descendentes dos povos que já viviam na terra antes da chegada dos israelitas. Amorreus, heteus e outros. Na prática, Salomão criou uma estrutura social de 2 níveis. Os israelitas administravam e lutavam, e os não-israelitas construíam. Isso evitou uma rebelião imediata do seu próprio povo, mas criou uma subclasse ressentida dentro das fronteiras. É uma solução que compra paz no presente, mas deixa uma conta bem alta para o futuro. Exatamente. E no meio dessa lista de cidades tem a história de Gézer, que é inacreditável. Ela não foi conquistada por Salomão. O texto diz que foi um dote, um presente de casamento. Pense no que isso significa. O faraó do Egito, o líder da maior superpotência da região, conquista uma cidade cananeia, queima essa cidade e a entrega de presente para a própria filha. Que era casada com Salomão. Peraí, então o faraó do Egito, o cara mais poderoso do pedaço, praticamente age como um general a serviço de Salomão? Como isso é possível? É muito mais que um presente. É uma declaração geopolítica monumental. Receber uma cidade estratégica como dote de casamento do Egito era o equivalente a ser reconhecido como um igual no palco mundial. Nossa. Solidificou o status de Israel de um reino regional para uma potência internacional. Foi uma aliança matrimonial que funcionou como um tratado de defesa e reconhecimento. Salomão não era mais só o rei de um povo, ele era um jogador no grande tabuleiro dos impérios. Ok, então, o trabalho forçado e as alianças pagaram pelos tijolos e pela mão de obra. Mas e o luxo? O ouro, o marfim, tudo aquilo que transformou o reino numa lenda. Esse tipo de riqueza não vem só de imposto. De onde vinha esse fluxo absurdo de capital? Essa riqueza vinha do mar. Isso mostra outro lado do gênio de Salomão. Ele era um inovador. Como assim? Israel não era uma nação de marinheiros. Era um povo de pastores, de agricultores. Mas Salomão olhou para o sul, para o Mar Vermelho, e viu uma oportunidade. Ele constrói um porto e uma frota de navios em Ezion-Geber. Mas ter navios não adianta se ninguém sabe como navegar.
É aí que o amigo Irão entra de novo, imagino. Exatamente. É uma jogada brilhante, quase como uma joint venture moderna. Salomão tinha o capital, a localização estratégica e a visão. Irão, o rei de Tiro, tinha a tecnologia e o know-how. Ah, claro. Os fenícios eram os mestres dos mares. Então, Irão fornece os marinheiros experientes, os capitães, os navegadores, para tripular os navios de Salomão. É tipo uma startup de tecnologia com uma grande ideia, contratando os engenheiros sêniores do Google para construir o produto. E essa startup marítima tinha um destino específico, uma terra quase mítica, chamada Ofir. E o que eles trouxeram de volta é de tirar o fôlego. 420 talentos de ouro. Eu nem consigo visualizar o que isso significa. É uma quantidade astronômica. É difícil fazer uma conversão exata, mas a gente está falando de toneladas de ouro. Toneladas. Mais do que o valor monetário, o que isso representa é a abertura de uma nova fronteira econômica. Salomão estabeleceu uma rota comercial que contornava intermediários e ia direto na fonte da riqueza. Ele se colocou no centro de uma rede de comércio global. Ele importava cavalos da Cilícia, carros de guerra do Egito e agora ouro de Ofir. Ele não era apenas um rei, ele era um magnata do comércio internacional. Então, quando a gente junta todas as peças, temos um rei no topo do mundo, o templo está consagrado, as alianças com as superpotências estão firmadas, o reino está fortificado com projetos colossais e o dinheiro está jorrando, de rotas comerciais inovadoras. Parece infalível. Uma máquina perfeitamente azeitada. E é exatamente aí que o paradoxo se revela com força total. Os textos descrevem a Era de Ouro, o auge. Mas se a gente olhar de perto, cada uma dessas engrenagens da máquina perfeita é também um componente daquela bomba relógio que você mencionou no início. Como assim? Cada solução criava um novo problema. Exato. Vamos pegar as alianças, por exemplo. A base da política externa dele. Casar com a filha do faraó, negociar com o Irão, trouxe poder, tecnologia, reconhecimento, brilhante. Certo. Só que essas alianças vieram com um custo cultural e religioso. Trouxeram para dentro de Israel as práticas e os deuses dessas nações. Fontes posteriores mostram que o próprio Salomão, para agradar suas esposas estrangeiras, acabou construindo altares para outros deuses. Ou seja, a ferramenta que deu poder geopolítico para ele foi a mesma que o fez quebrar a cláusula principal da sua aliança com Deus. A primeira engrenagem da máquina de glória era também o gatilho da punição pactual. Uau, ok, isso é poderoso. E as construções? A demonstração máxima do poder dele. Mesma lógica. Os grandes projetos, o templo, as cidades fortificadas, demonstravam a força do reino, mas o custo era altíssimo. Impostos elevados e, como a gente viu, um sistema de trabalho forçado que criou uma divisão profunda na sociedade. Entendi. Isso gerou um ressentimento imenso, especialmente nas tribos do norte, que sentiam que estavam pagando a conta da glória de Jerusalém. Esse ressentimento não desapareceu. Ele ficou ali, fermentando sobre a superfície durante todo o reinado dele. A glória de um reinado estava pavimentando o caminho para a guerra civil do próximo. Precisamente. É um padrão clássico de impérios. A máquina que se constrói para gerar glória, alianças complexas, megaprojetos, comércio global, é a mesma máquina que, inevitavelmente, consome quem a criou. Então ele não estava só construindo um reino. Ele estava, sem saber, escrevendo o roteiro para a própria dissolução do reino. O sucesso e o fracasso estavam interlaçados desde o primeiro dia. É interessante que, em meio a toda essa atividade febril, a diplomacia, as obras, as expedições, os textos fazem questão de dizer que Salomão mantinha a rotina religiosa. Ele ia ao templo 3 vezes por ano, oferecia sacrifícios. Ele estava, pelo menos na aparência, cumprindo a parte dele no acordo. E essa observação final nos leva à pergunta mais provocadora de todas. Os textos nos mostram um reino construído sobre essa fundação dupla, né? De um lado, a aliança com Deus, a exigência de pureza e fidelidade.
Do outro, uma rede pragmática e complexa de poder político, casamentos com estrangeiras e comércio global. Certo. A reflexão que fica não é apenas até que ponto essas duas coisas podem coexistir. É algo mais profundo. Que seria? Em fazer as alianças sem arrecadar os impostos, sem criar as tensões sociais que, ao mesmo tempo, violavam as condições da sua existência, Então, a queda do reino não foi só um risco ou um erro. fica a reflexão. Será que ela não era uma inevitabilidade escrita no DNA do projeto desde o primeiro dia?